Muito bem, galerinha. Vamos agora para a nossa revisão da aula 15. Então, vamos ao quadro para a gente relembrar, né? Para relembrarmos o que foi tratado nessa aula. Vamos ao quadro para a gente conhecer aí. Então, nessa aula 15, né, a gente falou sobre as diferenças e que são importantes a gente perceber essas diferenças entre sociedade e comunidade. É porque na nossa linguagem do dia a dia, né, no nosso dia a dia, a gente acaba falando, colocando comunidade e sociedade como se fosse a mesma coisa. Não é, né, gente? É importante a gente fazer essas diferenças aí para a gente perceber, né, dentro dessa realidade nossa, o que difere uma sociedade para uma comunidade, né? E sociedade é algo muito grande, né, gente? Quem está dentro de uma sociedade, quem faz parte de uma sociedade, exemplo, sociedade brasileira, né? Tem algumas características, né? Que é aí a impessoalidade e a individualidade, tá? Então, são algumas características que tem aí dentro dessa realidade chamada sociedade, né? E sociedade é o quê? Uma coletividade ou organização de pessoas geridas pela presença de formalidades e burocracias. Então, as sociedades, elas são regidas pelas formalidades e pelas burocracias, né? Que são que existem fortemente dentro desse tipo de sociedade. E as sociedades, elas são marcadas principalmente pelo nascimento ali da industrialização, né, gente? Com a indústria, surgiram as sociedades industriais e depois as sociedades capitalistas, que são as sociedades da qual a gente está inserido até hoje, né? Então, uma das características dentro das sociedades é essa impessoalidade, né? As pessoas, elas acabam que não tendo essa aproximação forte do afeto, né? Do sentimento de pertencimento, como das comunidades. E a individualidade é uma das maiores problemáticas das sociedades atuais, é a individualidade. As pessoas não se enxergam dentro de um coletivo, não se enxergam dentro de um conjunto chamado sociedade. O que permeia tão fortemente dentro das sociedades são as pessoas individualizadas, individualistas. Eu preciso vencer. Eu comendo, o resto exploda, né? Tipo assim, são visões, são sentimentos individualistas, né? Que permeiam muito as sociedades, fruto das sociedades capitalistas, né? Então, aqui é uma das características fortes das sociedades, né? Tem um Bauman, né? O Bauman é um filósofo que ele morreu recentemente, né? O Bauman escrevia sobre isso, né? Sobre a sociedade líquida, né? Sobre a liquidez das relações sociais, né? Não tinha mais afeto, não tinha mais proximidade, a individualidade ela é algo que transcendeu todas as relações sociais, as pessoas só pensam só enxergam o seu próprio umbigo e olhe lá, só pensam em si, os amores são descartáveis, como a gente se descarta as mercadorias dentro da sociedade capitalista. Então, Bauman ele tem um estudo muito, muito interessante, né, sobre a sociedade, sobre a modernidade, que ele fala que é modernidade líquida, por conta dessa fluidez das relações, não são mais sólidas as relações, são líquidas, né? Então, isso aqui só reforça essa visão que é uma característica, infelizmente, da nossa sociedade, né? E a comunidade? A comunidade é uma coletividade ou organização de pessoas gerida pela maior presença de costumes, hábitos e tradições. Então, o que permeia dentro de uma comunidade? São os costumes, os hábitos, as tradições que vão sendo aí passadas de geração em geração. E caracteriza por relações pessoais, ou seja, essa proximidade, essa afetividade, né? O que é alteridade, né? São alguns conceitos que nós trabalhamos na aula. É a interdependência e aceitação do outro como sujeito de direitos.
o outro tem direito assim como eu, né? E nós devemos respeitar o outro ali dentro da sua peculiaridade, dentro da sua cultura, dentro dentro dessa sua peculiaridade, que está dentro de uma cultura, que está dentro de uma visão de mundo, né? Da qual ele aprendeu e da qual ele foi socializado. Então, todo mundo, todas as pessoas, todos os sujeitos, nós somos sujeitos de direitos, né? E isso deve ser uma prática comum. Preconceito, o que é, né? São atitudes negativas de menos-valia com relação ao outro. Então, eu sempre inferiorizando ali, a pessoa que é preconceituosa, ela fica inferiorizando o outro, né? O outro tem menos valor, a cultura do outro é inferior, a cultura do outro é estranha, né? Sem o respeito, ou seja, sem a alteridade. E etnia? Etnia, esse conceito vem para substituir o termo raça. Usava-se muito o termo raça. Etnia, ela reúne aspectos que engloba a diversidade cultural, religiosa, política, linguística de um mesmo grupo de pessoas, tá? Então, esses são aí os conceitos que foram trabalhados na aula 15 e agora vocês vão fazer a atividade e já a gente volta para a correção. Então, vamos lá. Muito bem, galerinha, voltamos agora para a correção da atividade. Então, vamos ao quadro para a gente conhecer quais foram as atividades que nós passamos, né? A questão 1 diz o seguinte, tá perguntando assim, ó, o continente africano sofreu e ainda sofre com várias políticas ditatoriais. Muitas delas foram financiadas por países europeus e pelos Estados Unidos, principalmente durante a Guerra Fria. Um dos regimes mais violentos foi o apartheid, que se caracterizou por uma política racial imposta pela população branca, minoria, sobre os habitantes negros, maioria. Marca alternativa que corresponde ao país africano que foi palco desse regime apartheid. Então, o apartheid ele foi esse regime aí que era característico, né, por essa imposição da população branca. Então, por muito tempo, nesse país aqui, da qual a gente está perguntando aqui, qual é esse país que foi palco desse regime, né? Ocorreu aí o apartheid. E aí é interessante a gente lembrar, gente, que as guerras, principalmente étnicas, elas são fomentadas, ou seja, elas são estimuladas pelos países europeus, tá? Então, o que acontece? O que os países europeus fazem? Eles não querem brigar, mas eles causam a briga entre as populações, eles saem fora, deixam o povo brigando para o que ele quis com aquela briga, que é alguma forma de poder, as pessoas briguem entre si e ele acaba conseguindo o que ele quer, né? Então, ele fomenta uma briga, esses países europeus fomentam uma briga, os Estados Unidos é campeão nisso, tá, gente? Ele fomenta uma briguinha ideológica, política, de qualquer cunho, e ele sai. E ele deixa o povo brigando, ele deixa o povo em guerra. Para quê? Para que os interesses da qual ele quis aquela briguinha seja cumprido. Para que ocorra o que ele pretendeu, né? Então, isso é uma política cruel dos países europeus que fizeram isso e fazem isso ainda atualmente, né? É muito ainda comum as guerras serem fomentadas. E no continente africano, isso foi demais, gente. Eu lembro de tem um filme que eu recomendo para vocês, chama-se Hotel Ruanda, de uma guerra étnica que houve entre algumas etnias, e eu ficava besta, né? Eu falei, gente, como que eles brigam entre si? Como que ocorre isso? Eu não entendia essa geopolítica. Né? Porque ocorre isso, né? Os países europeus, eles por interesses acabam fomentando essas guerras internas entre os países, né? Para que eles consigam aí conseguir o que eles querem, né? Ali dentro daquele país. Gente,
a África, o continente africano, ele é um continente muito rico de riquezas naturais mesmo, eu tô falando. E se hoje ele não tá, aquela riqueza não está toda lá, é porque eles foram roubados, né? Por essa política, principalmente aí dos colonizadores, né? Desses países europeus que são ricos hoje, essa riqueza, infelizmente, ela foi toda roubada. Então, qual é esse país que corresponde ao país africano que foi a palco do regime apartheid? É a África do Sul, né, gente? Então, esse regime, ele permeou aí por bons tempos, né, dentro aí da África do Sul, tá? Então, não se iludam, né, achando que as etnias, elas brigam porque elas não se dão bem. Eles não se dão bem, que estranho, né? É toda uma questão geopolítica, de poder territorial, de poder para com os recursos naturais, de interesses econômicos. E esses países que são imperialistas, que foram a maioria dos países colonizadores, eles inclusive fomentam a maioria das guerras hoje, tá? Porque eles sabem que eles não podem se intrometer, e eles vão lá e fomentam a guerra e saem e fica só assistindo, até eles conseguirem o que eles querem, né? Isso ocorre muito, tá, gente? Infelizmente. Então, vamos lá. A questão 2, vamos ver o que ela traz aqui para nós. Não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro da minha casa, o mais livremente possível, mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra. Aqui é um texto do Gandhi, né? No relatório do desenvolvimento humano, é um trechinho da fala dele, né? Então, considerando as ideias do texto acima, assinale a alternativa que representa a reflexão dessa ideia central, né? Vamos lá. Afirma que a globalização aumentou de modo sem precedentes os contatos e a união entre os povos e os seus valores, reforçando o respeito às diferenças socioculturais. Acho que não é isso não, né, gente? O que ele está falando? Não quero que a minha casa seja cercada de muros por todos os lados, nem que as minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro da minha casa. Então, de algum modo, ele está falando bem aí dessa diversidade que existe. Porque ele quer que todas as culturas sejam sopradas para dentro da casa dele. Mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra, ou seja, ele não quer sair da cultura dele por qualquer outra imposição de cultura sobre ele, né? Enfim, então vamos lá, vamos ver o que as alternativas falam aqui para nós. Afirma que a globalização aumentou de modo sem precedentes os contatos e a união entre os povos e seus valores, reforçando o respeito às diferenças socioculturais. Forçando o respeito, afirma que a globalização aumentou de modo sem precedentes os contatos. Não, né, gente? Pode ser que intrinsecamente, sim, que ele fala que, querendo ou não, essa questão das culturas serem uma cultura só ser uma imposição é uma forma de globalização, mas não é isso que está no texto tão claramente, né? Ele tá ali nas entrelinhas, né? A gente sabe que tem a ver com a globalização, que tem o objetivo de homogeneizar as culturas, mas não tem a ver com a situação, não tem a ver diretamente com isso, né? B. Critica a intolerância com relação às outras culturas, gerando assim os conflitos comuns nesse novo século? Também não, né, gente? Ele acaba falando entre linhas sobre a questão do respeito, por isso que ele fala, né? Ele não quer ser desapossado da cultura dele, mas não diretamente com isso aqui, né? C. Indica o reconhecimento à diversidade cultural, além das necessidades de afirmação e de identidade, seja étnica, seja cultural, seja religiosa. Opa, essa daqui tá bem completa, né?
Porque quando ele fala que ele quer todas as culturas que soprem para dentro da casa dele, ele está reconhecendo a diversidade cultural, né? E aí ele fala, mas eu não quero ser desapossado da minha. Ele quer continuar tendo a cultura dele, né? Tendo esse direito de ser quem ele é. Então essa daqui é a que está mais a ver ali com aquela situação. D. Nega a existência da exclusão cultural e ressalta a homogeneização mundial e a superação e eliminação das fronteiras culturais. Ele não nega essa existência de exclusão, porque ele fala que eu não quero ser desapossado. Eu quero continuar podendo ser quem eu sou, né? Afirma que apenas uma cultura deve existir e as demais devem ser extintas. Não, ele não fala isso, né? Tem nada a ver. Então, é a C mesmo, tá, gente? Questão C é a questão correta, que ele na citação, ele deixa bem claro, né? Esse reconhecimento da diversidade cultural, e ele fala que ele quer que todas as culturas entrem para a casa dele, mas ele não quer ser desapossado da própria cultura dele, né? Então, a questão C é a questão correta. Questão 3. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir os sentimentos de pertencimento. Ela cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, as festas, as comemorações, né? É um texto que foi adaptado desse livro aqui, Terra dos Homens, a Geografia. Então, no texto, é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão. Então, ele está falando dessa citação e o comando é o seguinte, ele diz o seguinte, nesse sentido, a paisagem, que tem essa relação com a vida social, da vida com as pessoas, ela apresenta uma dimensão, né, também. Qual é essa dimensão? Uma dimensão aí que está ali ligada com a vida social, né, com a nossa vida social. Portadora aqui de memória, né, onde ajuda a gente a construir os nossos sentimentos de pertencimento. E aí aqui, ó, convém, né? Ela cria uma atmosfera que convém os momentos fortes da vida, as festas, as comemorações. Então a paisagem, ela não tem só esse valor físico, mas ela tem um valor social. Ela está uma das dimensões, né? Também é um valor social, mas tem algo que complementa essa dimensão com o social. Aí qual é, né? A política de apropriação efetiva do espaço? Não, ele está falando o quê? Do social, né? O que essa paisagem, esse sentimento de pertencimento, ele existe para com o sujeito, para com o indivíduo, né? Então, não é política, né, gente? Econômica de uso do recurso do espaço? Também não, para além disso, né? Privada de limitação sobre a utilização do espaço? Não, o texto ele não fala nada sobre isso, né? Natural de composição por elementos físicos do espaço? Também não. A paisagem aqui, gente, ela tá para além do físico, né? Para além do que tá ali posto na nossa cara. Para além de uma árvorezinha, para além de uma casinha, para além do físico, né? Simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Então, essa é a correta, porque a paisagem, ela está para além disso. Porque olha o que ele fala aqui, ó, portadora de memória, que ajuda a construir os sentimentos de pertencimento, né, gente? Então, é simbólica, né, com essa relação subjetiva do indivíduo com o espaço. É esse apego afetivo ao nosso lugar, aonde a gente mora, onde foi construída as nossas memórias, né, de infância e etc, sobre toda a nossa vida. Então a paisagem, ela não é só o físico, não é fácil eu sair de um lugar e ir para outro como se fosse fácil, né, como se fosse simples. E a minha memória e o meu sentimento de pertencimento, né? Isso ocorre muito, gente, com as populações que foram remanejadas, principalmente aqui na usina, né?
tiraram do seu local, da sua comunidade para colocar em prédios, né? Olha só o quanto que isso mexe com o indivíduo, né? Aqui a questão 4 é simples, está pedindo qual o conceito de comunidade, é o grupo ou o conjunto de grupos que ocupam uma área pequena, né? Cujos membros estão ligados por laços de sangue e mantêm a mesma herança cultural e histórica, vai passando ali de geração para geração. Muito bem, galerinha. Tudo certinho? Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode entrar em contato com a gente que a gente está à disposição, tá certo? Espero que todos fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau!